Meu nome é Kelly Cunha, eu sou bióloga e eu estou aqui para falar com vocês sobre saneamento ecológico. As vantagens do saneamento ecológico em relação ao sistema tradicional é que é um sistema de baixo custo, ele é de fácil replicação e uma das vantagens principais que eu vejo é a história da descentralização do tratamento de resíduos domésticos. Além de ele ser considerado também uma oportunidade de resolver por meios próprios, né, os problemas sanitários e ambientais de uma determinada comunidade. Olá pessoal, eu sou Marcela Monteiro, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu sou oceanógrafa e durante muitos anos eu desenvolvi pesquisas no Rio Caeté. Bem, o Rio Caeté ele atravessa toda a cidade de Bragança e algumas comunidades da zona rural. Esse rio ele é influenciado tanto por forçantes antrópicas como por forçantes naturais. Quando eu falo de forçantes naturais, eu me refiro ao manguezal que margeia este rio. Em relação às forçantes antrópicas, nós temos aí todos os efluentes que são lançados diariamente no Rio Caeté. A cidade de Bragança, infelizmente, ela não possui nenhuma rede coletora e nenhuma rede de tratamento de esgoto. Então, os efluentes eles são lançados ali diariamente, sem nenhum tipo de tratamento. O mesmo acontece também em algumas comunidades rurais que estão na margem desse estuário. E aí, o que nós temos observado? Que nas últimas décadas o estuário ele vem sofrendo pela contaminação de bactérias patogênicas, coliformes fecais e pelo aumento da eutrofização. Bem, ao longo dos anos, essa concentração de bactérias ela vem só aumentando. Então, para melhorar essa situação, uma das coisas que nós podemos fazer é tratar o esgoto antes de lançar nessas águas. Bem, na zona rural, uma coisa que tem funcionado, que tem dado certo para tratar as águas é a implementação das bacias de evapotranspiração, como vocês estão vendo aqui atrás. A bacia de evapotranspiração, ela é uma técnica de baixo custo, que precisa de pouquíssima manutenção, que trata as águas de maneira natural e sem agredir o meio ambiente. E como vocês podem ver aí, ela ainda ajuda na segurança alimentar, porque ao longo do ano você pode colher alimentos, inclusive aí as bananas que vocês estão vendo. Então é uma técnica que está em funcionamento aqui por quase 2 anos e que tem oferecido resultados excelentes. Olá, eu sou a Marivana Borges Silva, professora de licenciatura em Ciências Biológicas e licenciatura em Ciências Naturais da disciplina Fisiologia Vegetal. Eu estou aqui para explicar para vocês por que as bananas de uma bete não podem estar contaminadas. É um processo biológico muito simples. O que eu tenho para dizer para vocês é que as plantas elas precisam para viver de luz, no caso luz solar, água e sais minerais. A água ela vai absorver passivamente do solo, né? A água sempre se desloca de onde tem mais água para onde tem menos água. Então ela entra pelas raízes de maneira passiva. Junto com essa água entram também os sais minerais, só que eles não entram de maneira passiva. Eles precisam ser captados pelas raízes através dos transportadores que tem na membrana dessas raízes. Então elas são seletivas, elas só vão absorver cada mineral com o seu receptor. E junto com ele não vai entrar protozoário, não vai entrar bactéria, nada disso. Isso é uma proteção natural que as raízes, todas as raízes de todas as plantas têm. Então como é que a bete funciona? Ela vai mandar água, né, junto com alguns minerais já da decomposição das fezes, para cima, por diferença de potencial hídrico. As próprias raízes vão gerar essa sucção, né? Elas vão precisar de água e vão tirar do solo, e o solo seco vai puxar do solo mais úmido que está embaixo. E assim a água vai chegando nas raízes. Os íons entram pelos transportadores de membrana e os protozoários ficam de fora, os coliformes fecais ficam de fora, tudo que não precisa fica de fora. Assim os frutos são saudáveis e o tecido internamente da bananeira ele está livre de qualquer tipo de contaminação. Então, são bananas que nós podemos degustar tranquilamente. A raiz pega água porque a folha perde água. Então, a folha ela transpira
gera um déficit, vamos dizer, de água nos tecidos da folha, que por isso vai puxar a água dos tecidos do caule, que por isso vai puxar a água dos tecidos das raízes, que por sua vez puxa a água do solo. É uma questão de gradiente, diferença, de potencial hídrico. Tem mais água embaixo, menos água na atmosfera. Por isso que entra pela raiz, sobe pelo caule, sai pelas folhas de maneira passiva, vamos dizer. Né? A planta ela perde essa água de maneira passiva também. Só que ela pode controlar também um pouquinho. Quando ela fecha os estômatos, que são aquelas janelinhas que tem nas folhas, né? Ela diminui um pouco essa captação da água do solo. E daí ela consegue manter um pouquinho de água no corpo dela até as condições melhorarem e ela poder perder novamente essa água. Então é assim que forma esse caminho dos minerais, dos íons minerais e da água. Solo, planta, atmosfera, né? No caso da água vai para a atmosfera. Os minerais são incorporados no corpo da planta. Então, estruturam as células da planta, estruturam as reações químicas da planta, né? Então, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio vão estruturar as células e vão fazer elas funcionarem. Quando essas plantas morrerem, né, ou os animais que comeram as plantas também defecarem, ou eles morrerem, tudo isso, todos esses minerais voltam para o solo, dilui de novo na água e novamente o processo começa. São captados pelas raízes, incorporam na folha, incorporam na banana, a gente come, se abastece desses minerais, fica saudável, o planeta fica saudável e só felicidade. Falando sobre saneamento básico de Bragança, a maioria da população do município não tem um sistema de tratamento de esgoto doméstico. Todo o esgoto produzido na cidade, ele é despejado in natura nos rios, nos igarapés e nos córregos e outros corpos hídricos da região. Quando ele não é despejado nesses corpos hídricos, ele é jogado diretamente no lixão de Bragança. O nosso objetivo aqui é propor medidas alternativas baseadas no saneamento ecológico. Nós vamos fazer a simulação da construção de uma fossa ecológica, de uma BET. Tá? Primeiro, como ela é formada, né? Lembrando que é importante fazer a separação da água que vem para a bacia de evapotranspiração. A água que vem para dentro desse sistema deve ser somente a água do vaso sanitário, né? A água escura, a água cinza deve ir para um outro local. Vamos fazer a montagem, né? E vamos dizer que isso aqui seja uma galeria de pneus. Pneus usados de carro, bicicleta, moto. A água que vai sair do vaso sanitário, que é a água que vem para a bacia, ela vai cair diretamente dentro dessa galeria de pneus, que pode ser vista nessa imagem transversal, que mostra a posição dos canos de 50 milímetros que podem ser usados para inspeção ou para coleta de água quando necessária, a entrada de água escura que sai do vaso sanitário e cai dentro da galeria de pneus e a disposição das camadas, assim como o dimensionamento da fossa. No caso, essa tem 1 metro de profundidade e 2 metros de largura. Nessa imagem, com a vista lateral, podemos observar uma fossa com 5 metros de comprimento, que nesse caso faz referência a um cálculo de volume de 2 metros cúbicos por pessoa. Então a primeira camada é formada por pedras maiores, a segunda camada por pedras menores, que pode ser seixo ou brita, a terceira camada de areia fina e a última camada de terra preta. Nessa última camada a gente insere as plantas de folhas largas, que podem ser as bananeiras, taiobas, tajás, mamoeiros. O nosso desafio é compartilhar técnicas que trabalhem a favor da natureza e não contra ela, utilizando técnicas de purificação e aproveitamento de água da fossa para a produção de frutos
e que são mais adequadas ao nosso contexto social.